Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a formação dos Estados Nacionais, França, Inglaterra, Portugal e Espanha. A Idade Média pode ser dividida em dois períodos, a Alta Idade Média, dos séculos 5 ao 10, e a Baixa Idade Média, dos séculos 10 ao 15. Durante a Alta Idade Média prevaleceu o modo de produção feudal, o feudalismo, onde praticamente não havia Estado, porque os senhores feudais possuíam autonomia para governar os seus feudos. O rei era apenas o sucerano dos suceranos, mas não tinha controle político sobre todo o reino. Isso vai mudar durante a Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15, quando, devido ao aumento da população, houve um renascimento das cidades e do comércio. Esse renascimento comercial fez surgir uma nova classe social, a burguesia. Inicialmente, a burguesia era o nome dado aos moradores dos burgos, como eram chamadas as cidades medievais por elas serem muradas como uma fortaleza. Como esses moradores passaram a se dedicar ao comércio, o tempo passou a representar os comerciantes, isso durante a Baixa Idade Média. Ao longo dos 4 séculos seguintes, a burguesia cresceu e acumulou poder econômico. Passou então a reivindicar mudanças na sociedade que estimulassem os seus negócios. Por exemplo, a burguesia necessitava unificar o padrão de pesos, de medidas, de moedas únicas e de impostos, porque naquela época cada feudo possuía sua medida específica, além de moeda e tributos. Isso encarecia os produtos e reduzia os lucros. A solução encontrada pela burguesia foi de se aproximar dos reis e ajudar no processo de unificação dos reinos, formando estados, com padrões de medida definidos para facilitar seus lucros. Ao mesmo tempo, os reis procuravam fortalecer seu poder para impor sua vontade a todo o reino. Nasceu assim a união entre rei e burguesia durante a Baixa Idade Média. Dessa união surgiu o Estado moderno. Formação do Estado Nacional Inglês. Mas esse foi um processo que se alongou por toda a Baixa Idade Média. Na Inglaterra, esse processo se iniciou quando Guilherme o Conquistador, duque da Normandia, venceu os saxões na Batalha de Hastings e assumiu o trono inglês com o título de Guilherme I. No poder, ele exigiu fidelidade dos nobres e proibiu as guerras entre eles. Henrique II proibiu o julgamento por localidade, impondo que apenas tribunais reais poderiam julgar os conflitos entre as partes. Essa decisão aperfeiçoou o sistema de justiça inglês. Ricardo Coração de Leão lutou na Terceira Cruzada. Seu irmão, conhecido como João Sem Terra, obrigou seus vassalos a pagar tributos cada vez mais abusivos. Esse fato provocou uma revolta entre os nobres que obrigaram o rei a assinar a Magna Carta, um documento que limitava o poder dos reis. Henrique III descumpriu a Magna Carta e também enfrentou a revolta dos nobres. A burguesia participou dessa revolta e conquistou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que passou a se chamar de Parlamento. Esse parlamento dividiu-se em duas câmaras, a Câmara dos Lordes, a nobreza e o clero, e a Câmara dos Comuns, pequena nobreza e burguesia. Formação do Estado Nacional Francês. No território da França, o processo de formação internacional começou com Filipe Augusto, que incorporou terras por meio de compras, casamentos arranjados e guerras. Ele também combateu as decisões tomadas pelos tribunais da nobreza. Luís IX estabeleceu uma moeda única em todo o território do reino e permitiu que qualquer pessoa condenada por um tribunal da nobreza pudesse apelar ao tribunal do rei. Felipe IV Belo exigiu que os membros da igreja também pagassem impostos. Isso provocou uma crise com o Papa Bonifácio VIII. O conflito evoluiu e o Papa é feito prisioneiro. Depois da morte de Bonifácio VIII, Filipe IV consegue eleger um Papa que estava sob seu controle, Clemente V, e transfere a sede do papado para Avignon, na França, onde permaneceu por 70 anos. Foi o cativeiro de Avignon. A Guerra dos 100 Anos contribuiu para fortalecer o poder real e criar uma identidade de nação junto aos franceses. A Inglaterra, após a derrota na Guerra dos 100 Anos, foi palco de um conflito entre duas famílias nobres, os York, simbolizada pela rosa branca, e os Lancaster, simbolizada pela rosa vermelha. Foi a Guerra das Duas Rodas, entre 1455 e 1485. O motivo era a questão da sucessão do trono inglês. A guerra terminou quando Henrique, da família Lancaster, derrotou o último rei York, Ricardo III, e casou com Isabel de York, unindo as duas famílias. Assim surgiu uma nova dinastia, os Tudor. Formação do Estado Nacional Português. Na Península Ibérica, a formação dos Estados Nacionais está relacionada com as lutas de reconquista cristã na região. Durante mais de 7 séculos, a península foi ocupada por muçulmanos que intencionavam conquistar toda a área da Europa junto ao mar Mediterrâneo. Mas foram derrotados pelo reino dos francos na Batalha de Poitiers, em 732. Os cristãos da Península Ibérica reorganizaram-se nas Astúrias, ao norte, formando 4 reinos: Leão, Navarra, Aragão e Castela. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha recebeu do rei de Leão e Castela o condado portucalense, como recompensa por sua luta contra os muçulmanos. Em 1130, seu filho, Afonso Henriques, proclamou a independência do condado, que passou a se chamar
Reino de Portugal. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, dando início à dinastia Borgonha. Em 1249, os portugueses conquistaram a região de Algarve. Completava-se a formação do Reino de Portugal, em extensão. Em 1383, uma crise sucessória envolvendo o Reino de Castela termina com uma guerra civil conhecida como Revolução de Avis. Na época, a nobreza apoiava a reivindicação do rei Dom Juan I de Castela de assumir o trono português. A burguesia e a pequena nobreza eram contra e apoiaram o nome de João, mestre de Avis, um filho bastardo da família real. Depois de uma série de conflitos, os seguidores de João de Avis, apoiados pelos ingleses, finalmente derrotam as forças do reino de Castela, apoiado pelos franceses na Batalha de Aljubarrota, em 1385. João de Avis torna-se rei de Portugal com o título de Dom João I, dando início à dinastia de Avis. Consolidava-se o processo de formação política de Portugal como um Estado. Formação do Estado moderno espanhol. As lutas pela Reconquista fortaleceram os reinos de Aragão e Castela. Ambos possuíam cidades portuárias, como Valência e Barcelona, e uma rica burguesia interessada em financiar a Reconquista, para garantir seus negócios. Em 1469, o casamento entre os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela unifica os dois reinos, formando o Reino da Espanha. Em 1492, eles derrotam o último reduto muçulmano na península, o território de Granada. Estava consolidado o Estado Nacional Espanhol.